Você acha que hoje em dia ainda tem um mover parecido? Ou você acha que a onda mudou? Aquele mover passou, aquele passou. E eu, durante muito tempo, até fiquei muito em crise. Senhor, por que aquele momento tão bom passou? Eu acho que o problema está quando os vasos não têm mais capacidade de reter aquilo que o céu está derramando. Eu acho que o problema não está no céu, o problema está nos vasos, quando perdem a capacidade de reter aquilo que o céu está derramando. Olá, pessoal, bem-vindo ao nosso podcast Fala Líder. Nesse podcast, o nosso objetivo é trazer dicas de liderança para você. Meu objetivo pessoal é que nesse podcast possamos ter mais conteúdo por minuto do que qualquer outro podcast que você possa assistir. Quero convidar você, se você quiser fazer parte do podcast, coloque aí mentoria embaixo e nós vamos te passar um link para você preencher, para nós termos uma mentoria, conversa aqui ao vivo, na frente de muitas pessoas. Hoje, um podcast muito, muito especial. Um grande amigo, até fico assim constrangido de falar quantos anos nós temos de amizade, mas sem falar número, começa com 2, termina com 5, tá? Mais do que 25 anos de amizade com Luiz Arcanjo. Que alegria. Luiz Arcanjo, bem-vindo aqui ao podcast Fala Líder. Alegria toda minha, meu querido pastor. Olha, muito bom, muito tempo que não nos víamos, mas nos conhecemos há muito tempo, nos relacionamos há muito tempo. Poder voltar nessa casa depois de tantos anos é uma alegria imensa. Que bênção. É uma alegria enorme para nós. Eu fico pensando a primeira vez que vocês vieram e ministraram na nossa igreja há 25 anos, você só tinha 5 anos de idade, não é isso? É isso aí. Mais ou menos. Como é que foi isso? Como é que foi esse início? A gente se conheceu, na realidade, foi um presente. Vocês virem ministrar na nossa igreja, eu acho que foi antes de vocês até gravarem no ano 2001. Foi antes de gravarmos. Eu lembro que o senhor ministrava muito lá no Ministério Apacentar em Nova Iguaçu, né? E na ocasião nós congregávamos lá no Ministério Apacentar em Nova Iguaçu, e o senhor, eu me lembro sempre do senhor estar lá perto, eu não lembro, nos cafés da manhã, alguma coisa assim, né? E as canções, as nossas canções, elas acabaram que aconteceram antes dos CDs, né? Essas canções, elas já eram cantadas pela igreja, né? Os pastores que passavam por ali gostavam de ouvir as canções do CD Toque no Altar, né? E aconteceu, eu me lembro, acho que vocês estavam inaugurando a tenda, se eu não estou enganado. Exatamente. Inaugurando a tenda, e nós tivemos a oportunidade de estarmos na inauguração. Foi exatamente, foi um presente, vocês virem, o presente também do pastor Marcos Gregório, sim, de trazer vocês. Eu lembro, na nossa inauguração, ele trouxe um ônibus cheio, lá da Apacentar de Nova Iguaçu, e abençoou a gente muito, muito, muito ali. As músicas realmente fluíam de vocês, foi assim maravilhoso. Eu sei que eu agradeci lá em 2001, mas eu quero agradecer de novo hoje por dar aqui aquele início na nossa igreja. Naquela época a gente chamava de Igreja Luz das Nações, hoje a gente cortou, chama de Elan Church, né? Mas foi uma bênção muito grande. Mas muitos anos passaram, né? Muita estrada passou desde aquele tempo. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa jornada com você, Luiz, e entender um pouquinho o que é que fez de você a pessoa quem você é. Quais são as coisas que Deus usou para forjar a sua vida. Desde aquela época você trabalhava na banda ali da Igreja Apacentar, depois formou uma banda ali de vocês, depois abriu a igreja, né? Muita coisa aconteceu. Como é que foi essa trajetória? Sim, então, nós éramos músicos em tempo integral nessa época, né? A gente éramos músicos em tempo integral, né? E o nosso serviço, basicamente, era buscar o Senhor. Era nos dedicar ao Senhor, era nos dedicar às coisas do altar. Só que o Brasil, naquele tempo, vivia um mover de adoração, não era? 25 anos passados,
né? A gente era diante do trono, era a casa de Davi, era Antônio Cirilo, era Santa Geração, era Fernandinho também no começo ali. Então o Brasil vivia mergulhado assim, o Brasil estava vivendo um avivamento assim muito grande. Eu lembro que o pastor Marcos Gregório ele falou, gente, eu me lembro que, por exemplo, alguns desses nomes que eu citei, quando iam lá na igreja, era um mover sobrenatural. Eu lembro uma vez que estava o Randy Clark e o Casa de Davi lá, e foi uma noite assim, uma noite que não acabou. Sim. Você pensa, foi tanta glória de Deus, tanto poder de Deus, no meio do louvor e o Randy Clark também sendo usado, pessoas curadas, eram cadeirantes que se levantavam, eram cegos que enxergavam, eram surdos. E ele falou, não, eu quero isso aqui. O pastor Marco falou, isso tem que acontecer aqui também, sabe? Essa atmosfera que o Brasil está vivendo tem que acontecer aqui também. Só que, na verdade, a gente não sabia como é que faz para acontecer isso aqui também. Né? E aí, como a gente não sabia o que fazer, a gente foi buscar o Senhor com toda a nossa força. Mas com toda a nossa força, quando eu digo com toda a nossa força, eu estou falando, a gente buscou ao Senhor de uma maneira muito, muito, muito extravagante. Qual é, então, eu lembro daquela época também, realmente um mover incrível com vocês, mas também muitas outras na área de música, de louvor, de adoração, foi um momento assim incrível. Quais são algumas chaves que você acha que foram chaves que liberaram aquele mover naquela época? O que você diria? Então, aí eu vou falar no nosso caso. Até então, eu sou cristão a vida toda, desde que graças a Deus, quando meus pais se converteram, eu tinha 2 aninhos. Então, tudo que eu me lembro de minha primeira infância foi dentro da igreja. Então, assim, com 17 anos eu fui fazer seminário, eu sempre amei a palavra, Sim. Sempre gostei muito de ler, mas até aquele momento eu não sabia que eu não tinha uma vida de oração como deveria ter. Sim. Até aquele momento. Eu orava, mas orava muito. Sim. A minha vida de oração não era aquela vida. Depois eu descobri isso. Poxa, orar é isso aqui. Sim. Dedicar tempo de verdade, dedicar tempo de verdade ao Senhor. Nós aprendemos, então, lá no Ministério Apacentar, nós aprendemos isso, nós fomos ativados ali. Nesse tempo, né? Aprendemos, talvez, se o senhor perguntou o que eu acho que quais foram as chaves, eu acho que foram a busca, a sede, a vida de oração. Quando eu digo vida de oração, nós orávamos 3 horas, às vezes, consecutivas, 2, 3 horas. Adorávamos ao Senhor 2 horas consecutivas sem parar, né? Todas as manhãs ali. E líamos a Bíblia compulsivamente. Você acha que hoje em dia ainda tem um mover parecido? Ou você acha que a onda mudou? O que você pensa sobre isso? Assim, moveres passam, né? Eu acho, e até uma coisa que é complicada, assim, aquele mover passou, aquele passou. Sim. Né? Não é mais daquele jeito que foi, né? E foi muito bom. E eu, durante muito tempo, até fiquei muito em crise. Senhor, por que aquele momento tão bom passou? Por que aquela glória toda passou, né? Mas eu penso que o problema não está Eu acho que o problema está quando o vaso os vasos não têm mais capacidade de reter aquilo que o céu está derramando. Sim. Eu acho que o problema não está no céu, o problema está nos vasos que às vezes não têm a capacidade, quando perdem a capacidade de reter aquilo que o céu está derramando. Então você falou que aquele momento passou, mas dá a entender que talvez venha outros momentos e nós precisamos estar preparados para isso. Essa é a nossa expectativa, essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor. O que é que... deve ter pessoas assistindo aqui, especialmente com você no programa, vai ter milhares de pessoas assistindo. Ai de mim que vou perecendo. E pessoas talvez perguntem a elas mesmas, puxa, talvez pessoas novas, mais jovens, puxa, a gente quer estar nessa onda do próximo mover de Deus. Como é que alguém
se prepara para surfar essa onda, ou para ser conduído, para viver aquilo? Como é que alguém pessoalmente se prepara? É oração? Então, é busca? Não, oração é fundamental, não é busca, exatamente, buscar oração. A gente ainda há pouco aqui em Wolf estava falando de uma outra arma que eu acho, o jejum. Então, nesse tempo, uma outra coisa que foi ativada em mim é essa capacidade de jejuar. A gente não jejuava, sabe? A gente jejuava muito pouco. O nosso jejum era aquele jejum meio diplomático, assim. Então, nesse jejum tempo, de Coca-Cola aos sábados. Nesse tempo, a gente aprendeu a jejuar com força, jejuar de verdade. Às vezes ficávamos, como o Deco falou, 3 dias na água. 3 dias na água. Às vezes ficávamos. Às vezes ficávamos assim. Crise. E às vezes nos internávamos na igreja. Ficávamos na igreja sem voltar para casa para ir ali buscando ao Senhor. 3 dias, às vezes? 3 dias, sem às vezes. Voltar para casa. Sem voltar para casa. E hoje em dia, você acha que os jovens de hoje em dia têm esse apetite para fazer isso? O senhor quer me botar numa... O senhor quer me botar numa saia justa. Eu perguntei se eu podia falar sobre tudo, você falou assim. Justa. Olha, eu sendo sincero, eu acho que essa geração atual, ela talvez não tenha tanta garra quanto aquela geração que passou. Eu vejo alguns focos, algumas pessoas com quem a gente conversa, mas eu acho que talvez a minha geração tenha falhado no discipulado. Talvez a nossa geração tenha falhado no discipulado, talvez a nossa geração não tenha ensinado o que nós aprendemos. Profundo isso. Talvez eu acho que o nosso pecado foi ter retido, eu não sei, porque se a gente não pode culpar essa geração nova, porque eles não podem dar o que não tiveram. Então, assim, eu acho que a gente falhou no discipulado. Falhamos no discipulado. Puxa, fantástico e corajoso assumir a responsabilidade dessa falha para nós mesmos, e eu acho que é por aí mesmo, exatamente. Quais são, então, discipulado é uma daquelas palavras, né, que todo mundo fala, todo mundo sabe que precisa, mas é muito difícil definir. Como você definiria o discipulado? O que envolve o discipulado? O discipulado, para mim, para mim é caminhar, é você mostrar com a vida, né? Acho que para mim o maior não é só uma questão de falar o que tem que fazer. E talvez o nosso erro tenha sido até esse, a gente dizer o que tínhamos que fazer, mas não nos demos o trabalho de pegar na mão e caminhar junto. Vem cá, fazer aquilo que Jesus fez. Jesus, ele dizia o que tinha que fazer, mas antes de tudo ele andava junto, né? Talvez nós nos limitamos a dizer de longe, a dizer o que, olha, isso é desse jeito, isso tem que ser dessa maneira, mas o caminhar junto, eu acho que faltou um pouquinho. Talvez porque a nossa geração tivesse ocupada demais com a obra. Sim. Até mesmo com a obra. Ocupada demais em fazer o ministério e não viver o ministério junto com os outros tanto. Exatamente isso. Eu acho que foi um dos nossos pecados. Caramba, eu acho também. Eu estou me sentindo aqui confrontado aqui pelo meu convidado. Eu concordo 100%, Luiz. Luiz, não só o mover, mas tinha uma profundeza nas músicas que estavam sendo escritas, né? Tinha músicas aí que impactaram gerações, me impactaram, e hoje, né, naquela época eu liderava o louvor. Quando eu saí do louvor, o pessoal fez um churrasco celebrando a minha saída. Faz isso não, pessoal. Mas se eu for pegar um violão, eu vou tocar as mesmas músicas, porque aquelas músicas me impactaram. Me fala aí sobre compor e como assim pegar uma música e colocar ela no papel. O que você me diz sobre isso? Eu acho que aquele tempo foi o tempo onde Deus juntou, aí falando do meu caso, né, porque, na verdade, ali nós éramos o Davi Sácer, o Ronald Fonseca, o Deco Rodrigues, que também compõe. Então, aí falando, eu vou falar de mim,
Eu sempre gostei de compor, eu sempre fui muito, prestei muita atenção em letras de música. Desde menino, eu prestava muita atenção, né, na poética das músicas. Eu sempre quis saber o que queria dizer cada coisa, né, do que eu estava ouvindo. Eu prestava atenção na maneira como cada um conseguia escrever. Embora eu não soubesse, na época, os tipos né, de poéticos, as diferenças, eu prestava atenção e falava, bom, isso aqui é diferente disso aqui. Eu sempre fui muito analítico nesse sentido, né? É, e, e sempre gostei de ler, desde cedo, desde muito jovem, sempre gostei de ler. Lia muitos livros e lia muitos livros. Lá na Pacentar eu aprendi a ler mais a Bíblia. Eu lia muito, eu lia a Bíblia, mas a Bíblia eu lia diplomaticamente assim, né, pouco em relação aos livros que eu lia mais livros do que a Bíblia, e na Pacentar eu aprendi a ler mais a Bíblia. Sim, fantástico. Embora não deixei de ler muitos livros. Às vezes a gente nós nos desafiávamos a ler a Bíblia uma vez por ano, aí depois passou 2 vezes no ano. A gente lia a Bíblia a cada 6 meses, né? Então, acaba que o conteúdo está ali, ele vem, e a gente, às vezes, adorando o Senhor ali no nosso momento de devocional, às vezes vinham as melodias e a gente começava, daqui a pouco, em alguns minutos, a canção surgia. A canção surgia porque vinha para fora daquilo que você estava cheio, né? Você estava cheio, ele fluía. Luiz, você falou tanta coisa aí que eu queria assim trazer, mas um princípio de liderança que eu vi no que você estava falando é que vocês desafiavam uns aos outros, né? Sim, eu lembro daquele início, vocês estavam, quando eu ia lá para Pacentar, no meio da semana, às vezes, para falar com o pastor Marcos, vocês estavam ali no palco e havia aquela dinâmica, quase que como uma eletricidade entre vocês. Sim. É como os jogadores de futebol já sabendo que vai vir o lance para fazer o gol. Esse entrosamento entre vocês faz parte de compor? Também, para quem compõe junto, também. Nós tínhamos, nós conversávamos, nós líamos a Bíblia, líamos alguns livros e conversávamos muito sobre os assuntos. Sim. E conversávamos, e conversando sobre os assuntos, as ideias vinham. Sim. Às vezes as ideias vinham no momento de adoração, como eu disse, às vezes adorando, vinha um cântico espiritual, como uma vez a gente estava no monte, eu, o Deco Rodrigues, né, o baixista, que a gente estava conversando ali em off, e o David Cerqueira. David é filho da saudosa cantora Denise Cerqueira. O David, nessa época, ele ia muito para lá orar com a gente. A gente estava no monte e cantando, estávamos nós 3 só. E todas as vezes, era um monte perto da minha casa, e todas as vezes que nós íamos para esse monte, a minha mãe, ela ficava no terraço lá de casa, olhando, e dava para ver a gente pequenininho lá em cima do monte. E ela ficava de lá orando também, né? E aí eu me lembro que no meio da oração, sabe, estava uma presença de Deus tão gloriosa. Aquele dia a presença de Deus estava quase que palpável. E eu comecei a cantar, Senhor dos Exércitos é o seu nome, os anjos de Deus vão descer e subir. Comecei a cantar esse cântico assim, era um cântico. Aí, todas as vezes que nós íamos orar lá, nós descíamos e de costume passávamos lá em casa para tomar café. Quando nós passamos lá na nossa casa, nesse dia tinha uma tia minha lá, e essa minha tia, ela era do candomblé, e ela estava lá, tinha ido, irmã do meu pai, tinha ido visitar meu pai e minha mãe. E aí, a minha mãe, quando a gente entrou e sentou para tomar café, a minha mãe falou, puxa, mas hoje a oração, que igreja era aquela que estava orando com vocês? Eu falei, não, mãe, não tinha igreja nenhuma. Claro que tinha um montão de gente lá, o monte estava lotado. A igreja, o pessoal estava com uma camisa branca. Eu falei, não, mãe, não tinha ninguém. Aí ela chama a minha tia, que era essa minha tia que é do candomblé, e perguntou,
Ô Neuza, tinha ou não tinha? Eu não mostrei para você, você perguntou pelos meninos, eu disse, lá onde eles estão orando aí. Eu não mostrei que o monte estava lotado, de alto a baixo, de gente orando. Ela falou, tinha, o monte estava lotado, tinha um monte de gente lá orando. Eu falei, Senhor, até a minha tia do candomblé viu o Senhor, e o Senhor não abriu os meus olhos e eu não vi. Então, ou seja, era... E acabou que depois essa música vira o chão vai tremer, o céu vai se abrir, os anjos de Deus... Esse cântico, né, acabou virando uma das nossas canções mais conhecidas. Impressionante. Você hoje tem né, novas ondas de composição, de pessoas em volta do mundo. O que você pensa assim desses novas equipes de louvor, novos músicos agora? O que você pensa sobre isso? Então, isso é um assunto polêmico. Mas polêmica eu gosto. Polêmica dá visualização. Eu já percebi que o senhor quer. Olha, eu gosto de muitos deles, de verdade, assim, musicalmente gosto de muitos. Tem outros que eu acho, sendo sincero, eu acho que de um tempo para cá, não é só na música, em muitas outras coisas, as pessoas estão deixando de se dedicar como deveriam. Por exemplo, eu vim de uma família muito pobre, mas na verdade a minha família não podia nem ser considerada pobre. Eu vim da miséria. Minha família vinha abaixo da linha da pobreza. Então, eu não tinha um instrumento para estudar. E eu queria estudar. Tinha um vizinho que vendia picolé na praia de Copacabana. Eu morava em Nova Iguaçu, ele vendia picolé na praia de Copacabana. E eu pedi para ir vender picolé com ele com 13 anos. Com 13 anos, para ir vender, para eu conseguir comprar um violão, para eu conseguir comprar um método de música, um dicionário de acordes do Almir Shediac, para eu conseguir, para eu estudar. Então, o esforço que a gente fazia, num tempo que a gente não tinha nada, né, num tempo que a gente não tinha internet, não tinha aula online, não tinha nada disso, o esforço que a gente fazia para se dedicar a um instrumento, para aprender a tocar, para fazer com excelência, era muito grande, né, muito grande. Então, óbvio, eu tenho a tendência de ser um pouco mais crítico, porque me chateia ver, às vezes, as pessoas tendo tudo na mão e se dedicarem pouco. Então, se o senhor me pergunta, eu acho que, sim, às vezes eu acho que poderiam tocar melhor. Eu acho que poderiam fazer uma música com mais qualidade. Eu acho que não precisava. Tudo bem, não tem problema fazer uma versão de uma música americana, de uma música... Não tem problema nenhum. Mas, poxa, você só cantar versões, puxa vida, eu acho que Deus deu uma musicalidade, deu talentos tão grandes. O Brasil é um país rico musicalmente. Sim. E a gente... Tem um amigo que diz que quando o Senhor reunir as nações no céu e ele chamar as nações, e ele vai chegar lá, os japoneses vão chegar lá tocando seus instrumentos, sabe? Os africanos vão chegar com seus tambores, os americanos vão chegar com as suas guitarras, tocando rock, tocando gospel, tocando... E aí, quando chamar o Brasil vai tocar Hillsong. Triste. Triste, porque a gente não está usando aquilo que as ferramentas que o Senhor nos deu. Eu não tenho problema de que alguém... Tanto que nós fizemos 2 versões. Perto quer estar, é uma versão. Sim. Mas foi uma versão. Sim. A gente não ficou o ministério o tempo todo fazendo versões. Sim. Então, eu acho que poderíamos nos dedicar mais. Poderíamos nos dedicar mais à questão técnica, poderíamos nos dedicar mais na questão composição, poderíamos compor de uma maneira mais elaborada, poderíamos fazer. E falando sobre, como você mencionou, né, os países diferentes, que é realmente fantástico, o Brasil muito rico musicalmente, tem toda a razão. Então, você acha que existe um som
de adoração que é ligado com regiões onde pessoas moram. Ou seja, existe um som de adoração para Deus que o Brasil pode trazer e um som de adoração que a África e outra... Então, adoração tem um componente cultural? Eu acho que sim, Sim. eu acho que sim. Eu acho que, por exemplo, é muito... E eu não tenho nada, o pessoal fala, o pessoal bate no worship, eu falo, a culpa não é do worship, a culpa é do brasileiro que não está fazendo... não está usando a sua cultura. A gente não está usando a nossa cultura para adorar ao Senhor. E como líder, isso, né? Você é um líder na área de louvor e adoração enorme aqui no Brasil. O que nós podemos fazer para estimular a escrita e composição aqui no Brasil? Porque realmente, tem razão, as igrejas é muito mais fácil fazer uma versão ou tocar algo que viu na internet do que cavar e mergulhar e gerar uma composição própria. Eu acho que dá muito trabalho, mas é algo que a gente precisa fazer. Eu acho que porque senão a gente de tanto não criar, a gente vai perdendo a capacidade criativa. Sim. De tanto só copiar, a gente vai perdendo a capacidade criativa, né? Então eu acho que vai dar mais trabalho, e isso dá trabalho. Dá trabalho, porque, como eu disse, eu gostava de ler desde menino. Eu gostava de ler. Eu sempre gostei muito de história, eu sempre gostei muito de poesia. Então, era o que eu lia, basicamente, né? Eu desde menino. Então, ler dá trabalho. As pessoas hoje não querem mais ler. Aí, depois da IA, então, da inteligência artificial, agora acabou. Agora o buraco foi para o beijo. Mas se você vê em todas as áreas, você vê a gente desaprendendo a fazer um monte de coisa. Meu Deus do céu. Até jogar futebol o Brasil está desaprendendo, meu Deus do céu. Terrível. Não. Terrível. Então, tomamos uma surra da Argentina, pai. Esse ano, a gente, aqui no nosso ministério, todo ano eu sinto uma palavra, né, para o ano. E para nós, a palavra foi inove. Para esse ano. E realmente estou tentando estimular as nossas equipes a desenvolver inovação, especialmente na área de música, mas não exclusivamente na área de música. Eu mesmo escrevi 2 livros nesse início de ano, um foi publicado e o outro vai ser daqui a pouco, mas eu estou tentando estimular as nossas equipes de louvor a escreverem, a desenvolverem, a comporem. Qual dica que você poderia dar para mim, que eu poderia fingir que é minha, para eu falar para eles? Eu me sinto privilegiado, pastor, de ter nascido num tempo onde, por exemplo, eu ouvia compositores fantásticos como João Alexandre, Sérgio Pimenta, Grupo Logos. Eu cresci num tempo de boa música, sabe? De poetas fantásticos. Janires, do Rebanhão. Não sei se o senhor chegou a conhecer. Sim. Então, eu ouvia muito isso. Eu ouvia eles, entendeu? Eu os tinha como professores, como mentores também. Então, assim, primeiro é estimular a sair da bolha. Ouvir compositores, você conhece isso aqui? Eu fico o tempo todo tentando mostrar para os meninos lá da igreja, cara, ouve essa música aqui, agora me explica essa música, explica essa poesia. É isso, porque senão você fica meio que condicionado. Voltar à palavra discipulado, né? Exatamente. Discipulado nessa área. Exatamente, o discipulado de pegar e vai dar trabalho. A gente tem um projeto de uma escola de música lá, onde eu vou lançar um curso de composição. Olha aí, fantástico. Em nome de Jesus, esse ano ainda deve sair. Ótimo. Um curso de composição onde eu vou falar sobre o assunto, onde eu vou abordar, onde eu vou mostrar como é que eu aprendi a compor. Né? Fantástico. Luiz, então, muito do que pessoas da minha idade conhecem
sobre você é a área de música, mas também você, em algum momento, recebeu um chamado de Deus para abrir o ministério, abrir uma igreja. Como é que foi isso? Como é que Deus o quê? Foi mudança de marcha? Como é que é? Eu vou te ser sincero. Na verdade, como eu falei, eu fui para o seminário com 17 anos, mas eu nunca quis ser pastor. Eu não queria naquele Queria tempo. não ser, assim, foi assim? Eu fui para o seminário porque eu querendo ser um pastor, que na minha geração ele era muito famoso, ele era talvez foi o maior pregador do Brasil, assim, e eu queria muito ser. Eu falei, não, quero pregar igual esse camarada, tem que aprender a pregar igual ele, né? E eu gostava, lia os livros dele. Quem era? Era o pastor Caio Fábio. Muito, fantástico. Não é? Exatamente, tremendo. Era, eu falei, não, esse camarada era o cara. Teve alguns probleminhas, mas foi não tem assim, como negar nossa, que ele na época foi. lá, ele Sim, foi não tem como. uma influência muito grande. Absurdo. E eu falei, bom, quero aprender. Eu era garotinho, garoto, assim, que queria, ele era assim, uma grande referência. Eu lia os livros no Divã de Deus, dois. E aí eu queria ser um pregador. Mas pastor de igreja do passado nunca passou pela minha cabeça. Isso era uma ideia que... Por quê? Muita dor de cabeça, muita miséria? Porque eu via, exato, eu via muita, né? Eu sempre fui muito servo assim na igreja. Eu via a luta que os pastores passavam. É uma luta para quem está ter voluntário. Era luta. Então eu falei, eu não quero essa dor de cabeça não. Aí veio a música e aconteceu na minha vida. Aí eu comecei a rodar esse Brasil e esse mundo vendo pastores, sabe, estando com pastores, e eu via alguns que estavam muito bem realizados, muito felizes, mas eu via aqueles que passavam lutas. E aí, depois que a música aconteceu, aí mesmo é que eu não queria ser pastor. Eu falei, para que eu vou inventar de ser moda de ser pastor? Ser pastor ia tomar o meu tempo, né? E, de certa forma, ia consumir um tempo. Ser pastor dá trabalho, ser pastor às vezes é frustrante, né? Às vezes Você lida com muita frustração, você lida com muita decepção. Então era um negócio que eu não queria, não. Mas aí o quê? Eu falo de brincadeira, eu descobri que Deus luta jiu-jitsu melhor do que nós. Ele me deu um armlock e já era. Me deu um mata-leão, eu tive que bater e me render, né? E o que aconteceu foi o seguinte, chegou um tempo que para onde eu me mexia no Brasil, e eu sempre tive muito cuidado com essa questão de profecia, de palavra profética, né? Eu sempre fui muito... Não, peraí. Eu sempre... muito, né? Não era qualquer palavra que me levava, não. Mas começou a chegar um tempo que para todo lugar que eu me mexia no Brasil... E o detalhe, eu já tinha sido ordenado pastor, mas eu era pastor auxiliar. Sim. Para eu aceitar isso já foi outra luta também, mas... aceitei. Eu era pastor auxiliar. E aí chegou um tempo que, para onde eu me mexia no Brasil, Deus usava alguém e falava, olha, você sabe que não é, você hoje é pastor auxiliar, mas você sabe que o Senhor, ele te entregou uma igreja. E isso me apavorava, isso me deixava... Eu falei, não, mas não quero isso. Até porque eu falei, eu não tenho algumas habilidades, eu não me via capaz também, eu achava, falei, não, eu não tenho algumas habilidades que eu acho que um pastor tem que ter, um pastor tem que ser meio gestor, e eu não sou esse camarada, eu não sou, eu sei lá, eu não me achava capaz. E para todo lugar que eu me mexia, Deus usava alguém, não tinha jeito. E eu fingia também que não era muito, né? Estava tentando me esconder ali. Até que uma vez nós fizemos uma conferência na Ilha do Governador, o Trazendo a Arca fez uma conferência chamada Sobre as Águas, o nome da conferência, lá na Unidade em Cristo, na Ilha do Governador. E o último pregador da conferência foi o pastor Luciano Subirá. Eu amo de paixão o pastor Luciano Subirá, e é um camarada que eu respeito demais.
Eu nunca vi o Luciano Subirá na minha vida, eu nunca vi ele profetizar, nunca, em nenhuma de suas ministrações. Mais mestre, né? Ele é mais mestre. Nesse dia, ele vai, prega, termina de pregar, ele entrega o microfone à menina que ia dar os avisos, ele senta, e eu estou vendo ele assim, né, com a cabeça baixa, fazendo assim. Falei, mas será que ele está passando mal? Até pensei que ele tivesse. Ele levanta e pede o microfone outra vez. Aí eu falei, ele deve ter esquecido de alguma coisa. Aí ele vai e pede o pastor para se levantar e pede para eu me levantar. E ele fala, libera uma palavra para o pastor, ele fala para o pastor ter paz no coração, que tudo aquilo que estava acontecendo era Deus que estava fazendo. Aí ele vira para mim e fala, olha, você sabe muito bem o que você tem que fazer. O que eu ia falar isso, o que eu vou falar com você, eu ia falar enquanto nós fôssemos almoçar, mas Deus falou que com você tem que ser em público. E aí falou, olha, se você não fizer o que Deus te mandou fazer, vai passar de você. Ai. Paulada. Aí eu falei, não. Aí eu não teve para onde. Esse foi o knockdown. Assim. Knockdown, né? Foi o knockdown que Deus deu, falando, não tem para onde correr. Eu falei, aí eu falei, Deus tem misericórdia. Quando foi isso? Isso foi há exatamente 8 anos. 8 anos atrás. 8 anos atrás. E aí eu fui, eu já sabia o que era. Né? Eu já sabia o que era, eu fui orar, ainda fui conversar, orar fui com a minha esposa, falei com ela. Ela falou, olha, vamos orar, vamos buscar a confirmação disso e tal. E depois fui conversar com o pastor, falei, pastor, explicando para ele o que... Falei, pastor, eu sei o que é para fazer, e o que Deus colocou no meu coração é isso, eu preciso começar um trabalho. E existem muitas palavras que foram liberadas sobre a nossa vida, e nessa época eu morava na Ilha do Governador. Falei, existem muitas palavras que foram liberadas sobre a nossa vida. Houveram muitos atos proféticos que nós fizemos sobre a cidade de Nova Iguaçu, e Deus me falou que essas palavras estão pairando. Ele não invalidou, elas continuam valendo. Sim. Então eu preciso voltar para lá para concluir uma obra que a gente começou. E aí foi onde começou a Sobre as Águas. A gente começou com um pequeno grupo, né? Eu ainda não sabia direito nem como fazer, nem do jeito... Depois nós começamos num hotel, só que aí era barulhento demais para o hotel nos expulsou. A gente ficou sem ter onde nos reunir, a igreja praticamente acabou. Eu tive que recomeçar num terreno debaixo de um paraquedas, literalmente um paraquedas. Isso. Tinha um paraquedista que frequentava lá, ele emprestou um paraquedas, porque nós começamos orando, íamos para lá de madrugada a orar. Falei, não sei como começar, vou ficar orando aqui nesse terreno. E aí ele emprestou um paraquedas, porque a gente orava até o dia amanhecer, e a gente ficava sol, e aí ele botou o paraquedas para o sol não ficar muito forte em cima de nós, né? E a gente começou ali, quando os irmãos souberam que a gente estava orando, eles começaram a voltar, ir para lá orar conosco, e aí foi assim que começou a igreja. Caramba, então... E quanto tempo demorou para você iniciar a igreja depois daquela palavra do Luciano Subirá? Que tem planejado, normal. Demorou alguns meses, uns 6 meses. 6 meses, não, 6 meses é pouco tempo. Aí foi lá, começou no hotel, depois saiu do hotel, foi para paraquedas. Do meu ponto de vista, né, assim... Não tinha estrutura nenhuma. Hotel é legal, mas aí... Não, foi... Eu perguntava, e detalhe, na minha cabeça, eu tinha proposta para ser pastor auxiliar na América. Né? Eu tinha proposta para ser pastor de músico, dos músicos, de algumas igrejas. Sim. E eu, na minha cabeça, eu estava indo para a América. Né? Eu estava já com a mochila preparada para a América e... Mas Deus chamou você para o paraquedas. New Iguaçu. New Iguaçu. E aí, né, foi trazendo pessoas, tal. Eu acho que eu fui lá para a sua igreja. Lá, agora vocês estão aonde lá?
Não, então, desse paraquedas, o dono desse terreno, a gente começou a se reunir ali, aí o dono do terreno viu que a gente ficava ali não tinha estrutura nenhuma, não tinha nem banheiro. Sim. Aí ele falou, era só um lugar de oração. Aí ele falou, querido, pastor, o senhor não quer alugar a casa do meu filho? Eu falei, como assim? Ele falou, aquela porta ali, tinha uma porta que dava de ferro, que dava por terreno, ele falou, é a casa do meu filho. Ali eu não posso alugar a casa dele porque teria que passar aqui por dentro do terreno, não vai poder. Então, se eu não quer alugar também, eu fui lá ver. Aí eram, na verdade, 3 cômodos com um banheiro, com mais um banheiro. Eu falei, bom, pelo menos tem um banheiro. E tinha o quintal, e o quintal já era cimentado. Né? E eu falei, bom, aqui está melhor do que ali. Alugamos também a casa do filho dele, fomos para lá, porque tinha um banheiro, aí já teria a salinha para criança, já teria isso tudo, e nós nos reuniríamos no quintal. Mas o quintal era aberto, não tinha cobertura. Eu falei, meu Deus, enfavelamos o negócio. A gente esticou um plástico grande, uma lona grande lá, até a gente conseguir fazer a estrutura do telhado e tal. Primeiro culto, pastor, deu uma chuva e goteirava. Eu encostei num canto e chorava. Falava, Senhor, não é possível. Senhor, eu estava indo para New Jersey, Senhor. O Senhor me trouxe para Nova Iguaçu. Senhor, pelo amor de Deus, se o Senhor quer humilhar, está conseguindo. Se o Senhor quer esmagar a cana quebrada. E aí eu chorava, falava assim, o que está acontecendo? Meu Deus do céu. E assim, mas ficamos um mês nos reunindo com aquela lona, assim, com aquela tenda. Um mês depois me liga um empresário amigo e fala, Arcanjo, deixa eu te falar, eu estou sem congregar, eu vi que a tua igreja está aí, você está com uma igreja, né? Falei, a gente começou um trabalho aqui. Ele falou, rapaz, eu estou sem congregar, mas eu não queria ficar sem dizimar, cara, e eu estou sem congregar. Eu falei, mas, rapaz, tu não tá congregando em canto nenhum, não, que eu não vou aceitar dízimo aqui se você congrega num lugar. Aí ele falou, não estou congregando, não, eu estou buscando uma direção de Deus e ainda, estou em casa, mas, eu queria dizimar aí. Posso mandar o dízimo para a tua igreja? Eu quero ajudar vocês. Falei, agora! Ele mandou o dízimo, eu me lembro, na época era R$25 mil. Foi o start, assim, para começar Aí quando conseguimos botar o telhado, aí não parou mais. Aí também ajeitamos tudo, paredes de drywall, era um lugar bem pequeno, cabem 150 cadeiras. Sim. 150 cadeiras. E começamos ali, nos reunir com aquelas 150 cadeiras, foi enchendo, lotou, aí já estávamos partindo para o segundo culto, veio a pandemia. Veio a pandemia, e a pandemia foi aquilo, né? A gente passou a fazer cultos online. Quando liberou 1/3 da capacidade, aí eu descobri que tinha muita gente que assistia o culto online e começou a ir no culto. Só que a gente anunciava que tinha que fazer a inscrição, o visitante não fazia, ele simplesmente aparecia. Sim. Aí, conclusão, os membros ficavam do lado de fora para o visitante poder ficar dentro e assistir o culto. E aí eu entendi, rapaz, falei, olha, não vai dar problema quando liberar quando for liberado para cultuar, vai dar problema, porque a gente não tem mais espaço. E aí então vocês cresceram durante a pandemia? Crescemos. Durante o período online, quando voltou do online, vocês estavam Crescemos. lá? A gente também. É fantástico isso. Isso significa que é uma igreja muito boa. Aí, o que a gente fez? A gente entendeu onde precisava. E o terreno que nós orávamos era estacionamento, ficou sendo estacionamento. Aí eu falei, a gente precisa, cara, comprar uma tenda, que seja uma tenda aí para, sei lá, 500 pessoas. Aí apareceu uma tenda para 600 lugares, um rapaz vendendo, e era R$300 mil. Falei, mas a gente não tem esse dinheiro. Não temos esse dinheiro, porque a gente estava ajudando, inclusive, muitas famílias, né, no meio da pandemia, muitas famílias passando por necessidades
gente de familiares que morreram, e a gente não tinha esse dinheiro, e eu fui ministrar em Rio Branco, no Acre. E o pastor falou: Arcanjo, depois do culto, você se importa de nós jantarmos na casa de um irmão? Por quê? Porque se a gente sair, vai terminar tarde, para sair para jantar fica mais complicado, e ele quer fazer um churrasco lá para a gente. Falei: não, sem problema nenhum, vamos lá. Aí estamos lá no churrasco. Durante o churrasco, a gente está conversando lá, o irmão... e o pastor está me perguntando sobre a questão da tenda, sobre como é que estava a igreja, e eu estava explicando todo esse processo, né? Sim. Como é que estava a igreja. Eu falei: agora a gente está nesse pé, agora a gente está vendo que vai liberar o culto, aí a gente vai ficar sem lugar, sem espaço, e a gente pareceu essa tenda, mas a gente não tem coragem, não tem condição de comprar. E até o rapaz fez uma condição boa. Ele disse que se nós dessemos uma entrada de 100 mil, ele dividiria em 7 parcelas. Sim. As outras em 7 prestações. E aí ele falou: poxa, 100 mil de... Eu falei: o que está pegando 100 mil de entrada, né? E tal, que a gente não tem, nesse momento a gente não tem. Aí o rapaz que estava, o dono da casa que estava fazendo churrasco, perguntou: mas, senhor pastor, o senhor teria coragem de assumir essas prestações se o senhor tivesse esse dinheiro da entrada? Eu falei: ué, irmão, se aparecesse os 100 mil, eu só ia entender que era Deus dizendo vai. Sim. Né? Ele falou: sério mesmo? Eu falei: sério, rapaz, sou vascaíno, irmão. Tá de brincadeira? Aqui. E aí ele falou: tá aí, vou dar os 100 mil. Vou ofertar os 100. Eu falei: não, seu rapaz, você não brinca não. Eu falei: sério? Aí o pastor, esse irmão foi e ofertou os 100 mil. E aí vou lhe confessar que deu um pavor, deu um medo. Falei: porque seriam prestações de 24 ou 25 mil, alguma coisa assim. Falei: rapaz, agora, além das contas da igreja, a gente vai ter que ter mais 25 mil por mês para pagar essa prestação da tenda. Como é que faz isso no meio de um povo que está vivendo uma pandemia? Pastor, voltei de lá desesperado e falei com os líderes, falei: agora a gente está enrolado, agora a gente vai ter que comprar essa tenda. E aí nós falamos com o pessoal da mídia, botamos lá a imagem da tenda, botamos o nome dos 7 povos que habitavam na terra de Canaã e falou: vai ser um povo por mês que a gente vai ter que vencer aqui. Pastor, fomos vender bombom na rua, fizemos churrasco, fizemos lava-jato, fizemos tudo que você imaginar. Conseguimos levantar 20 mil no primeiro mês, faltava 5 ainda. Aquele desespero na semana de pagar a prestação da tenda, faltava 5, eu desesperado, eu gravei vídeo na internet, né? E aí fui ministrar na igreja do Luciano Subirá, lá na Alcance, em Curitiba. O pastor Marciano foi me buscar no hotel. Quando ele vai me buscar no hotel, meu telefone toca, era um dos pastores me perguntando: pastor, o senhor sabe de onde é esses 10 mil que caiu na conta da igreja? Eu falei: como assim? Caiu 10 mil na conta? Caiu 10 mil na conta da igreja, eu dei, aleluia, eu dei um glórias assim, tão alto, que o Marciano assustou assim, ficou olhando. E aí era do Borges, um jogador que foi jogador de São Paulo. Ele viu a mensagem e a gente já se conhecia há um tempo, ele deu essa oferta. Eu falei: aleluia, e tal, beleza. Ministrei aquele final de semana, voltei feliz demais para casa. Chega na segunda-feira, o pastor Marciano, à tarde, ele me liga, fala: Arcanjo, ele liga, chamou no vídeo, falei: põe o Pelé aí no vídeo, o André Matos, eu chamei ele no vídeo, ele falou: vou falar para você, cara, eu fiquei muito, muito emocionado vendo a fé de vocês,
vendo o que Deus está fazendo na igreja de vocês, e eu fiquei impactado com o milagre que vocês estão vivendo. Literalmente, vocês estão andando sobre as águas mesmo. E eu tenho futebol aqui, ele tem um futebol lá de uns irmãos da igreja, e tem alguns empresários. Eu contei isso, contei o testemunho aqui que eu vi, né, você viver aí, e a gente decidiu que a segunda prestação é nossa. E foi assim, e aí para lá, pastor, a gente não atrasou nenhuma prestação. Nenhuma prestação. Luiz, você mencionou no início desse episódio, desse podcast, você falou sobre, às vezes, nós cometemos erro com a geração mais nova, porque a geração mais nova, tudo é fácil para elas, e elas, às vezes, não desenvolvem como a nossa geração desenvolveu, onde era mais difícil. E escutando essas histórias, eu penso sobre o ensino de Deus sobre a nossa vida. Escutando você falar sobre isso, é muita relação, iniciar a igreja com uma tenda, eu tive relação assim, a gente fez a inauguração da nossa igreja e veio assim uma enchente, o único furacão do Brasil aconteceu no dia da nossa inauguração, em campo aberto, ali onde era o Alvorada, e eu vejo a relação, sabe, Deus permite... Mas deve ouvir danos na igreja? Era campo aberto no anfiteatro, onde é o Alvorada do Barra, era um anfiteatro naquela época. A gente fez um evento antes de inaugurar a igreja, um evento evangelístico, foi terrível. Veio 3 pessoas e eu acho que só voltou 2. Foi terrível. Mas o que eu vejo? Eu vejo que Deus permite nós passarmos dificuldades. Você está falando sobre a dificuldade do início da igreja, a gente teve também. Essas dificuldades forjam o caráter e aquele desejo de vencer. Parabéns, isso. É impressionante ver isso. Estamos chegando aqui ao final do nosso podcast. Luiz, você tem alguma ou 2 dicas principais de liderança que você gostaria de passar aí para os nossos ouvintes hoje? Olha, hoje pela manhã eu conversava com um rapaz e ele estava me perguntou, pastor, qual é a maior dificuldade dessa geração? Eu falei, olha, eu acho que o maior problema dessa geração é que eu percebo que é uma geração sem ouvidos. Nós ouvíamos demais é uma geração que tem mais acesso à informação. Por ter mais acesso à informação, ela cai no erro de achar que sabe tudo, né? E por isso não ouve, não tem a facilidade de ouvir. Eu acho que a liderança, uma das coisas primordiais, se você quer ser um líder, aprenda a ouvir quem sabe mais, aprenda a ouvir quem tem mais resultado, aprenda a ouvir quem, não é? Eu estou aqui olhando a estrutura, estou olhando. Você começou mais de 20 anos antes de mim, então assim, daqui a pouco eu vou sugar um pouquinho, aprender a ouvir. Não é vergonha perguntar, não é vergonha, sabe? Não é vergonha nenhuma. Isso aí. Então, um líder que não ouve, amado, é complicado. Exatamente. Um líder que não ouve não aprende. Não aprende. Exatamente. Então, eu acho que ouvir é uma virtude que precisa ser aprendida. E a outra é a capacidade de resistir, né? Morreu esses dias o George Foreman. Sim, né? Exatamente, A gente sabe a história do George Foreman, aquele cara que ele perdeu para o Muhammad Ali e depois lutou, foi um grande campeão, lutou, mas ele parou e depois de 10 anos ele volta, ele aceita uma luta por causa da necessidade de um orfanato que eu acho que ele cuidava. Ele não é isso, mais ou menos isso? Sim. Ele volta e aceita uma luta para conseguir dinheiro para manter a instituição de pé. E era uma luta contra um cara, sei lá, 20 anos mais novo do que ele. Sim. Ele já já coroa, e o camarada foi e bateu nele 10 rounds direto.
era uma luta de 12 rounds, o camarada bateu nele 10 rounds, mas no 10º round ele conseguiu dar um knockdown no cara e nocauteou o cara. Então, assim, a capacidade de aguentar a pancada, a capacidade de aguentar, o que fez ele vencer aquela luta foi a capacidade de resistir. Então, um líder precisa ser forte. Isso, precisa ser forte e essa resiliência, né? Precisa ter. Então, muita resiliência na sua vida, obviamente. Amém. A minha também tive. Amém. É fantástico. Luiz, muito obrigado. Amém. Muito obrigado pela amizade de 25 anos. Eu que agradeço, muito obrigado por todas as vezes que nós estivemos juntos, que não foram tantas, mas todas as vezes memoráveis. Muito obrigado por isso. Eu que agradeço. Agradeço muito. Feliz demais por estar aqui, pastor. Ótimo. Pessoal, chegamos ao final do nosso podcast Fala Líder. Quero encorajar você a dar uma curtida aí agora, a curtir o episódio, compartilhar também com outras pessoas. A maneira que nós podemos alcançar mais e mais pessoas é quando você curte, quando você compartilha com outras pessoas. Também quero encorajar você, se você gostaria de fazer parte desse podcast um dia, você quiser falar ou ter uma mentoria empresarial ou outro assunto sobre liderança, coloque aí no comentário mentoria e nós vamos te passar um link para você preencher sobre isso. Pessoal, muito obrigado. Nós nos vemos na próxima quarta-feira, 10 da manhã.